Entre as décadas de 1960 e 1980, a Itália viveu um dos períodos mais sombrios e violentos da sua história contemporânea. Esse tempo ficou conhecido como Anni di Piombo, expressão que em português significa anos de chumbo. O nome faz referência ao peso das balas, símbolo de um período em que a política saiu dos parlamentos e se transformou em terrorismo nas ruas. Mas como a Itália chegou a esse ponto? E por que esse episódio histórico serve de alerta para o mundo de hoje? Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália saiu devastada, tanto materialmente quanto politicamente. O fascismo de Benito Mussolini havia ruído, mas deixou cicatrizes profundas na sociedade. O país entrou na órbita da Guerra Fria, sendo considerado um ponto estratégico para o Ocidente por causa da sua localização no Mediterrâneo. A política italiana do pós-guerra se organizou principalmente em torno de dois grandes blocos: a democracia cristã, DC, de centro-direita, que governava quase ininterruptamente, e o Partido Comunista Italiano, PCI, que se tornou o maior partido comunista do Ocidente. Essa polarização refletia o próprio conflito global entre Estados Unidos e União Soviética. Além disso, a Itália vivia constantes crises econômicas, altos índices de desemprego e uma juventude insatisfeita. O movimento estudantil crescia nas universidades, inspirado por protestos internacionais, como Maio de 68 na França, e exigia reformas sociais e culturais profundas. Ao mesmo tempo, trabalhadores organizados pressionavam por melhores condições nas fábricas, gerando um clima de constante tensão. Esse ambiente de instabilidade criou terreno fértil para que grupos extremistas, tanto de esquerda quanto de direita, ganhassem força. Nos anos 70, a radicalização política explodiu em forma de violência armada. De um lado, grupos da extrema-esquerda, como as Brigate Rosse, Brigadas Vermelhas, defendiam a Revolução Socialista e acreditavam que a luta armada era o único caminho para derrubar o sistema capitalista. Eles organizavam sequestros, atentados e assassinatos seletivos, mirando principalmente políticos, empresários, jornalistas e até juízes. Do outro lado, estavam grupos da extrema-direita, muitas vezes ligados a setores nacionalistas e até remanescentes do fascismo. Eles realizaram atentados à bomba em lugares públicos, como praças e estações de trem, para criar medo generalizado e instabilidade. Essa estratégia, conhecida como estratégia da tensão, tinha como objetivo convencer a população de que apenas um Estado forte e autoritário poderia restaurar a ordem. O resultado foi uma sociedade dividida e aterrorizada, em que a violência se tornava parte do cotidiano. A confiança nas instituições despencava e o medo tomava conta das ruas. Entre tantos eventos violentos dos Anni di Piombo, alguns se tornaram símbolos desse período, como, por exemplo, o sequestro e assassinato de Aldo Moro, 1978. Aldo Moro, líder da democracia cristã e então primeiro-ministro, foi sequestrado pelas Brigate Rosse. Durante 55 dias, a Itália acompanhou em choque as cartas enviadas por ele do cativeiro, pedindo negociações. O governo se recusou a ceder e, no fim, Moro foi brutalmente assassinado. Esse episódio marcou profundamente a política italiana, mostrando que nem mesmo as mais altas autoridades estavam a salvo. O massacre da estação de Bolonha, 1980, um atentado à bomba na principal estação de trem de Bolonha matou 85 pessoas e feriu mais de 200. O ataque foi atribuído a grupos neofascistas e se tornou um dos mais sangrentos da história italiana no pós-guerra. Atentados em Milão e Roma. Durante os anos 70, diversos atentados atingiram centros urbanos, causando mortes de inocentes e aumentando a sensação de insegurança coletiva. Esses episódios exemplificam como a violência ultrapassou o campo ideológico e atingiu diretamente cidadãos comuns, deixando cicatrizes ainda hoje lembradas na memória italiana. Os Anni di Piombo tiveram consequências profundas. O medo se espalhou em todos os setores.
Nas universidades, nos locais de trabalho e até dentro das famílias, muitas vezes divididas ideologicamente. A juventude via colegas sendo presos ou se juntando a organizações armadas. O Estado respondeu com leis mais severas, ampliando poderes policiais e judiciais para combater o terrorismo. Houve prisões em massa, julgamentos e até acusações de abusos de autoridade. Embora tenha conseguido desmantelar grande parte dos grupos armados até os anos 80, a repressão também deixou marcas e questionamentos sobre os limites da democracia diante da violência. Olhando para o mundo de hoje, muitos historiadores e analistas veem paralelos preocupantes com aquele período. Assim como na Itália dos anos 70, vivemos atualmente uma era de polarização extrema. De um lado, movimentos radicais de esquerda e direita se fortalecem. De outro, governos fragilizados enfrentam crises econômicas, guerras e desinformação. As redes sociais funcionam como multiplicadores de ódio, radicalizando discursos e espalhando teorias conspiratórias. Protestos globais, instabilidade política e até atentados recentes mostram que o extremismo não é um capítulo encerrado da história, mas um perigo sempre presente. Tal como os anos de chumbo nasceram da mistura de crise, medo e ideologias radicais, o mundo de hoje parece novamente reunir esses mesmos ingredientes. A diferença é que agora, a velocidade da informação e a interconexão global tornam o risco ainda maior. Os Anni di Piombo foram um aviso do passado. Eles mostraram como sociedades divididas e instituições fragilizadas podem mergulhar no caos rapidamente. A Itália conseguiu superar esse período, mas às custas de muitas vidas e de profundas cicatrizes sociais. Hoje, a pergunta que fica é: estamos atentos aos sinais? A história nunca se repete de forma idêntica, mas como dizia Mark Twain, ela rima. Se não aprendermos com os erros da Itália dos anos 70, poderemos ver novos anos de chumbo surgirem, não apenas em um país, mas em escala global.